Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Outliers Infomani nesse episódio de número 170. Eu sou a Clara Sodré, analista de fundos da XP, e aqui nesta bancada abordamos os principais temas que impactam a indústria de fundos, seja cenário macroeconômico, teses e tudo o que você precisa saber para investir melhor. Neste momento temos bastante tema na mesa, né, Fabiano Sintra? Boa tarde a todos, estamos de volta aqui para o estúdio do Outliers. E com muita novidade e muita atualização, né, Clara? Eu acho que a gente está vivendo agora um momento de fechamento da temporada de resultados lá fora. E o grande tema do momento é, sem dúvida, a aproximação do momento de corte de juros lá fora. A gente tem visto pressão política em cima dos executivos do Fed. A gente tem visto uma inflação nos Estados Unidos que já vem cedendo cada vez mais e está mais próxima da meta do Fed de 2%. E os dados de mercado de trabalho vieram mais fracos, né? Apenas 22 mil postos de trabalho, o que sinaliza um potencial menor consumo. Então, acho que acaba reiterando essas expectativas do Fed para cortar juros, provavelmente aí ao longo no curto prazo. Então, esse é o grande tema da vez e o nosso episódio vai ter aqui duas mentes brilhantes para ajudar a jogar luz nesse tema tão aguardado. Pois é, Fabi, porque se lá fora começa a ficar cada vez mais claro todo esse movimento de juros, aqui no Brasil o quadro ainda é desafiador. Mesmo com essa provável ajuda vindo da curva de juros americana, nós temos todas as nossas questões domésticas, entre elas a atividade econômica por aqui, temos todo um cenário de crédito privado que vale também atenção, então estamos bem acompanhados. Perfeito, e acho que para ajudar, como eu disse, a jogar luz nesses temas, distensionar todas essas tensões e questões, nós convidamos hoje na bancada do Outliers dois representantes de uma gestora muito renomada no mercado brasileiro, uma gestora que está no mercado desde 2018 e que conta com profissionais de muita experiência, que é a Vinland Capital. Então, sejam muito bem-vindos, José Monforte e Jean-Pierre Cottegil. Bem-vindos ao Outliers. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e tratar de todos esses temas. Obrigado, igualmente. Bem, trazendo aqui uma rápida leitura dos nossos convidados, da ficha dos nossos convidados, temos o José Monforte, que é formado em Economia pelo INSPER e pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e possui MBA pela USP em Finanças, está no mercado desde 2003, com passagens pelo Itaú, BTG, Brigham Harvard, na Inglaterra, e Biuna, até chegar na Vinland em maio de 2018. Hoje é gestor responsável pela estratégia de juros. Correto? Correto. Bem-vindo. Muito obrigado. Temos o Jean-Pierre, que é sócio-gestor da Vinland, possui mais de 25 anos de experiência nos mercados de crédito, com passagem pela Julius Baer Family Office, Western Asset, S&P Global Ratings e também foi diretor responsável pela área de finanças estruturadas e securitização da S&P no Brasil. É graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, Jean. Obrigado, Clara. Bem, temos aqui alguns temas muito importantes, dois representantes desses temas, tanto falar de juros quanto de crédito privado. E começando lá fora, nós temos um movimento todo de mudança de tom por parte do Fed, saindo de no máximo para pelo menos, até revisões recentes de atividade econômica, o mercado estava esperando no máximo 2 cortes de juros, agora é pelo menos com cortes adicionais mais à frente. Nesse atual momento, especialmente após o discurso do presidente do Fed, que trouxe esse tom de maior alívio para os juros americanos, o mercado ele já começa, em sua maioria, a precificar cortes já nessa próxima reunião. Monforte, como a Vinland está enxergando esse atual momento de juros para os Estados Unidos e como isso impacta as outras economias ao redor do mundo? Perfeito, Clara. Vamos lá, vamos por partes, porque eu acho que esse é um tema que tem repercussões enormes para várias classes de ativos. Falando dos Estados Unidos em específico, a primeira coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte: juros funciona. Os Estados Unidos vêm com um juros relativamente elevado há algum tempo. Os efeitos que a gente está observando, que o Fabiano mencionou, da inflação convergindo, mercado de trabalho enfraquecendo, eles são um reflexo de uma política monetária apertada. Essa parte a gente sempre soube. A pergunta era quando esse arrefecimento ia se mostrar nos dados econômicos. E acontece que o Fed deu cortes ano passado,
trouxe os juros 100 basis points para baixo, o que ainda assim é um nível elevado, e agora, com os dados mais fracos, se vê novamente numa posição de corte de juros. O mercado hoje precifica um corte de 25 basis points na reunião de setembro. Você vai ter mais cortes ainda nas próximas reuniões. No final desse ano tem mais 2 reuniões. O total que o mercado precifica hoje são 72 basis points de corte. Quase 3 cortes de 25, né? Mas mais do que isso, acho que o debate passa a ser aonde ele para, né? E a taxa terminal hoje está abaixo de 3. Quando a gente olha os juros de equilíbrio americano, se eu pergunto para o meu economista, para o Aurélio Bicalho, qual é o juros de equilíbrio, ele vai dizer para você que é algo ao redor de 2,5 com 3. Não muito diferente do que era o estimado como juros neutros dos Estados Unidos pré-pandemia. Então, o que a gente está vendo há um espaço importante para tirar os juros de 4,25 para próximo aí de 2,5 com 3, que é um processo que deve se dar de forma gradual ao longo do tempo. A gente não está vendo nos dados hoje uma desaceleração importante, uma recessão. Isso ainda não é o plano. Se isso vier a acontecer, que não é o nosso base case, provavelmente o Fed vai até para baixo de 2,5. Mas no cenário de hoje, você está falando de algo como 2,5 com 3. A curva hoje já precifica 2,85 de terminal, né? Então, essa precificação que aconteceu ao longo das últimas 2 semanas, mais ou menos, é importante para definir o que acontece com todos os ativos, entre eles principalmente o dólar. Um corte de juros mais contínuo provavelmente leva a um dólar mais fraco, vai te permitir com que outros países, Brasil discuta corte de juros, o México pode cortar, até a República Tcheca a gente está aplicado hoje como um subproduto dessa flexibilização monetária que a gente espera ver dos Estados Unidos, né? Para a gente, essas são as implicações de primeira ordem. E isso tudo é uma oportunidade que a gente está vendo de agora para o começo do ano que vem. E você mencionou que a inflação converge para a meta do Fed, vocês não acreditam nesse cenário de recessão, tem espaço monetário para injetar em estímulo se precisar. Mas, por outro lado também, Zé, a gente vê tensões geopolíticas no mundo todo. A gente vê ainda há poucos meses depois do Liberation Day, do tarifaço do Trump. A gente não sabe, de fato, se vai gerar uma pressão inflacionária incremental do que a gente vê acompanhando. Como que você enxerga essa balança? De um lado, você tem motivos para finalmente avançar com os cortes, uma dívida pública americana pressionando para que se reduza esse custo, né, esse déficit fiscal inclusive, mas por outro lado ainda elementos de incerteza, né? Como que você concilia esses dois vetores? Eu acho que a gente tem no nosso cenário, o tarifaço causa 2 problemas de curto prazo. O primeiro é um choque de preço que pode ser uma elevação de uma vez só, e aí isso deixa de ser inflacionário. Mas também do outro lado, você tem o aumento da incerteza que você mencionou, que é negativa para crescimento. Então, a gente vê isso como uma combinação que não muda a dinâmica esperada para o Fed. O Fed está vendo a economia desacelerar, e por mais que haja um aumento pontual de preços devido às tarifas, isso é em parte compensado pelo crescimento menor, pela incerteza que bate na confiança, que bate no crescimento. Quando a gente coloca essas duas coisas juntas, como é uma forma de medir o grande risco de inflação? As expectativas. E elas estão bem ancoradas. Então, mesmo contemplando cortes, mesmo sabendo das tarifas, as expectativas de inflação estão bem ancoradas. Isso para a gente é um sinal de que está sendo hoje tratado como transitório, e a gente imagina que seja dessa forma, né? A gente sabe que as incertezas podem vir de outras frentes, retaliações e afins, a gente está acompanhando. É sempre um risco que precisa ser acompanhado detalhadamente. A gente já viu essas táticas de negociação, vai, volta, não vai. É muito complexo, mas a gente não vê isso alterando o cenário base. O cenário base de um arrefecimento moderado da economia que permite ao Fed cortar os juros. Se você puder comentar um pouco, qual que é a sua visão sobre o risco fiscal nos Estados Unidos, né? A gente vê a dívida pública aumentando
E o custo da dívida também aumentando. O Tesouro deve emitir aí mais de 100 bi de dólar em T-bills no próximo mês, trazendo mais pressão e mais risco fiscal para a maior economia do mundo. Como que você, de fato, avalia esse potencial risco fiscal nos Estados Unidos? O risco fiscal dos Estados Unidos ele é real. No médio e longo prazo, que é o que a gente realmente está sempre mirando na Vinland, a gente, óbvio que acompanha o dia a dia, mas o médio prazo é o que te dá um norte. Norte do processo de investimento, norte para alocação de risco. Esse é um risco de longo prazo. A gente não vê ele como sendo um driver para os preços por hora. É claro, você tem que ter uma política fiscal que seja equilibrada no longo prazo. Hoje não é o caso dos Estados Unidos. Contudo, qual é o impacto de curto prazo que isso tem agora? É muito baixo. Né? Você vai ter essa discussão, mas no final do dia, os Estados Unidos têm um déficit importante que vai ser endereçado com requer um político alinhado para que você tenha uma consolidação fiscal do nível de déficit que você tem hoje. Né? Você precisa ter um acordo entre o Congresso e o presidente, que não parece ser o caso para hoje. Isso chega a ser disruptivo no curto prazo? É um risco que a gente acompanha, é um risco real, mas não parece ser disruptivo no curto prazo. Os juros americanos são o que a gente chama de taxa-mãe do mundo, né? Acaba influenciando outros mercados. Você mencionou de algumas oportunidades que a Vinland enxerga fora de Estados Unidos, já construindo inclusive posição. Antes de descer para o Brasil, né, Clara, que eu acho que é um tema que vale a pena explorar aqui com o Zé e com o JP, eu queria fazer uma pergunta específica sobre a Argentina. A gente acabou de ver nesse final de semana uma derrota, por que não, do governo Milei, principalmente em Buenos Aires, e uma resposta contundente no bond argentino, negociado em dólar. Né? Como que você avalia hoje o que a Argentina está passando? Ele foi realmente um case de sucesso? Ainda tem prêmio a ser recolhido? É uma mudança estrutural? Ou perante esse cenário político adiante, talvez a oportunidade não seja tão óbvia assim? Eu acho que o resultado da eleição é uma mudança importante. Ele tem reflexo na eleição de outubro e também para a próxima eleição presidencial. Eu acho que o que vinha sendo feito na Argentina foi um experimento, por assim dizer, muito bem feito, de consolidação fiscal, de convergência de inflação, a otimização da máquina pública. Deveria ser uma forma dos outros países aprenderem. Contudo, você requer que as pessoas reconheçam isso na urna. A saber, pela eleição da província de Buenos Aires, ontem, isso não é verdade. Não está se traduzindo. É difícil. Uma consolidação uma consolidação fiscal do tamanho com que o Milei fez, assim, eu imaginaria que poderia dar muito errado. E deu certo, tá? Ele pagou os custos políticos, mas você precisa do reconhecimento popular. Isso não está acontecendo. Claro, é a província de Buenos Aires. Já era esperado que ele fosse derrotado. Mas a expectativa é que ele fosse derrotado por uma margem muito menor do que o que ele foi. Se isso é um indicativo do que vai acontecer em outubro, se repetir em outubro algo parecido com isso, é uma mudança de paradigma completa, uma mudança estrutural. Se ele conseguir, né, se a gente observar em outubro uma recuperação moderada, ainda dá uma sobrevida para o plano do Milei. Mas a verdade é que, à luz da informação de ontem, tem um custo a ser pago pela administração por ter feito, até o momento, uma consolidação fiscal, uma redução de inflação pelo lado correto e que não está sendo bem aceita, pelo menos por enquanto. É até interessante analisar um case como esse, né? E a gente já trazer a economia brasileira como um tema, porque eleições já está na porta também, a gente está começando a olhar para isso e como isso impacta na nossa situação econômica como um todo. Mas quando a gente olha para o Brasil específico, agora saindo um pouco, né, da Argentina, a gente tem uma melhora mais recente em termos de inflação, só que toda uma precaução inclusive, em relação a tudo que tem de iniciativas que podem ser potencialmente inflacionárias. Então, trago aqui alguns exemplos, né?
né? Tem todo o pagamento concentrado de precatórios, desoneração do imposto de renda, questões que podem melhorar o PIB potencialmente, mas também podem trazer desafios para a condução da política monetária como um todo. Diante desse cenário atual, como é que está a leitura de vocês para a economia brasileira e principalmente para o futuro de juros aqui? Vamos por partes. Eu acho que tem todos esses fatores positivos. Mas quando a gente olha, eu vou voltar para a minha primeira resposta. Juros funciona. O 15% de Selic que a gente está vendo hoje já está sendo sentido em setores sensíveis a juros no Brasil. Você tem uma moderação de crédito, você está vendo os juros bater na economia de pouco em pouco. Dito isso, o 15% de juros ainda não foi integralmente repassado pela economia. Isso demora um tempo para ser sentido. Então, quando o Banco Central entra nessa pausa prolongada que eles estão, você está deixando a política monetária surtir seu efeito pleno. Demora tempo, só isso. Então, na nossa visão, os juros está no nível adequado e vai levar a oportunidade de cortes de juros no final desse ano. O nosso cenário central os juros está funcionando. Quando a gente chegar entre dezembro e janeiro, o Banco Central vai poder cortar os juros. O que a gente tem de premissa para esse cenário também? A gente tem que ver que o Banco Central está olhando a inflação, a evolução da inflação na margem tem sido positiva. À medida que os dados vão corroborando este cenário, confirmando esse cenário, é muito possível, se não for provável, que quando ele fizer a projeção dele para a reunião de novembro, ele vai estar com a inflação projetada no horizonte relevante em 3%, o que para ele é uma vitória. Então, quando você chega nesse ponto, você está dando ao Banco Central a oportunidade de falar, olha, se eu segurar os juros aqui por mais tempo, acima do neutro, você vai ter uma queda do juro, você vai ter uma queda da inflação. Então, se faz necessário uma flexibilização dos juros. A gente acredita que isso começa aí entre dezembro e janeiro. E é algo como, provavelmente, 350 bases ou 3,5%. Vai levar os juros lá para perto de 11,5%. E aí você vai me falar, mas tem eleição. Acho que a eleição, a grande discussão da eleição no Brasil, uma parte importante dela é o fiscal do Brasil. E como é que esse fiscal vai impactar o potencial corte adicional? Porque uma política fiscal crível, né, que enderece os problemas estruturais do fiscal do Brasil hoje, vai te permitir um juros estruturalmente mais baixo. Então, acho que o debate da eleição do ano que vem tem muito a ver com até onde o Brasil vai conseguir cortar os juros. Uma questão central é a evolução do fiscal. Enquanto a gente está nesse compasso de espera, aguardando o movimento do Fed, aguardando uma sinalização fiscal do governo brasileiro, pelo menos até o ano que vem, a gente segue com um patamar de juros altíssimo. Seja 15%, seja 11,5%, seja qual for o corte, mas ainda está falando de um cenário de 2 dígitos, né? E um custo de capital punitivo para muitas empresas. O que eu queria trazer aqui, talvez perguntar para o Jean, nesse momento em que as condições de crédito estão tão apertadas, esse custo está sendo tão punitivo, como que você enxerga uma potencial desaceleração da economia, porque as empresas vão tomar menos capital e investir menos? Como você enxerga o impacto nos spreads? Como você faz o link hoje, JP, desse cenário de juros de Brasil com o mercado de crédito, que tem sido assim muito procurado nos últimos 2-3 anos pelos investidores? É verdade. Tem que separar o impacto que isso tem trazido para a dinâmica do investidor, né? A vontade do investidor de estar na renda fixa, e aí, por consequência, uma boa parte desse recurso acaba indo para operações de crédito, né? E dentro do universo de empresas, o que é o impacto para as empresas que são mais comumente vistas dentro dos fundos de investimento, né? Do que também é a economia real, incluindo todas as empresas pequenas e médias, né? Os profissionais autônomos e assim por diante. Então, até comentei isso outro dia, a gente fica vendo hoje nas manchetes dos jornais, todo mês, aumento de número de RJs e empresas que estão passando por dificuldade. E esse tipo de
manchete vai continuar crescendo só nos próximos meses. É natural, a gente está colhendo o efeito da política monetária, como o Zé colocou aqui, funciona, né? Ela está agora trazendo o seu preço aí, né? Isso não necessariamente vai se traduzir em perda para os fundos de crédito, né? De empresas que fazem parte do grande universo de fundos de crédito no Brasil, que são mais focados no que é conhecido como high grade, né? Empresas de boa qualidade, a maioria delas são empresas listadas, com mais acesso ao mercado de capitais e assim por diante. Ainda assim tem sido muito doloroso. Acho que as empresas não é de agora que elas estão deixando de investir ou ter um pouco mais de vontade de, né, acreditar no crescimento. Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? A gente no Brasil tem tido, nos anos de crescimento baixo, né? O que a gente deve colher agora, no PIB daqui em diante, salvo algum tipo de contramedida, né, contracíclica do governo, é um PIB mais baixo, né? Mas nada como, não estamos imaginando algo como 15, 16, né, de você acumular PIBs negativos de um número muito alto, mas ainda assim um arrefecimento grande da atividade. O Aurélio também tem comentado que alguns setores demoram mais para sofrer, né? Você começa a ver, o desemprego ainda está baixo, mas é um dos dados que vai uma hora bater. O setor de serviços também demora um pouco mais para bater. Então, a gente tem ficado muito atento a isso, que setores já sofreram, ou porque estavam muito endividados, ou porque a atividade já chegou, já bateu, né? Setores que são muito acessíveis a crédito, por exemplo. Pegar construção civil, o próprio varejo, que depende de financiamento, enfim. São setores que já vêm sofrendo um pouco mais, né? E vêm sendo compensados com algumas medidas, né? Mais adiante a gente acha que mais setores vão sofrer com isso, né? Então, de um lado você tem um fundamento que para mim está pior, né? Do outro lado você tem muita demanda pela renda fixa porque os juros é alto e as pessoas estão interessadas em continuar na renda fixa e ainda com um pouco de aversão a risco, não querendo entrar em outras classes de ativo com a mesma vontade, né? Então nós estamos vivendo uma situação meio contraditória, de certa medida, né? Entre risco e preço, na minha visão, né? É até um ponto bem interessante, Jean, porque nesse atual momento nós estamos acompanhando spreads negativos, em especial no mercado de debêntures incentivadas. O último levantamento que a gente acompanhou aqui está 11 bips negativo, a gente pegou aqui super atualizado e está muito atrelado a essa corrida pela isenção. Então a MP ela tem o prazo ali até outubro para ser debatida, mas de qualquer forma os investidores já estão buscando essa alocação para a carteira, então a demanda cresceu de uma maneira bem razoável, em especial para os fundos de infraestrutura. Só que, bem na linha do que você trouxe aqui, a gente tem tantos fundamentos exigindo a maior cautela, quanto os spreads, nesse atual momento, não oferecendo grandes oportunidades. Como é que vocês estão enxergando esse balanceamento entre risco e retorno, e principalmente como é que vocês estão alocando as carteiras em um cenário como esse? É um tema que a gente discute toda semana lá. O pessoal até que não está no dia a dia do crédito fica se questionando, já, isso aqui está errado, né? Aonde vai parar isso, né? E já... Não é? Entre o risco e o retorno está meio que dado, né? É o que está disponível hoje, é o que está sendo oferecido para o mercado. Então a gente olha para o risco, vê se é ajustado e ao longo de ciclos, né, se isso está fazendo sentido ou não. E realmente chama a atenção. A gente consegue entender um pouco do que está por trás disso. Você tem hoje, eu estava também contando, são quase 400 emissões com marcação na Ambima de infra que estão com um spread negativo em algum nível, né? E o agregado está em menos 12, menos 13, mas você tem muitos papéis negociando a menos 60, menos 70 bips abaixo da NTNB. Aí você faz a conta, mas é que os juros é alto, né? Como a NTNB também está em níveis historicamente muito altos, e você pega o componente do IPCA, do juro real, mais o spread, tudo isso está isento, dentro do instrumento isento, que tem essa distorção no nosso mercado, né? O tamanho de retorno que a isenção te dá hoje é maior do que com a NTNB IPCA mais 4, 5, é verdade, né? Só que a gente está hoje vendo no mercado extraindo quase toda essa diferenciação de spread, né, que a isenção te dá, enquanto no passado você via isso ficar mais meio do caminho, metade para cá, metade para lá. Então, e qual que é o fenômeno que está por trás disso? Tem um pouco dessa alocação da pessoa física buscando a isenção, a renda fixa barra isenta, né? Tem a questão de antecipar um pouco o ano que vem, porque a sensação do mercado hoje é que vem tributação de alguma maneira, então vai existir um estoque de ativos pré-25 e pós-25, né? Até me perguntaram outro dia, o que você acha da mudança e tal? Falei, olha, a gente não está acabando com o problema de arbitragem tributária nos retornos, né? O baléu de gato continua aí, você está subindo pela proposta tanto a tributação dos ativos tributados como até então isento, e está adicionando uma camada adicional de o título antes ou depois de 2025.
na cabeça do analista, do gestor, do custodiante do fundo, aí vai cobrar do cotista ou vai cobrar do fundo, e quando tiver, né, o papel antigo e o papel novo no mesmo fundo, vai ter que criar classe nova, enfim, então a gente tem mais dúvida do que certeza no momento, né? Mas o fato é que tem essa corrida de antecipar, né, o que pode vir amanhã de tributação, e houve uma captação também muito grande de fundos isentos nos últimos meses aqui, desde o ano passado, né? Desde a virada dos fundos exclusivos lá no começo de 24, você começou um fluxo gradual e contínuo de entrada de recursos em fundos de crédito e especial dos isentos, né? E então, já até respondendo uma parte da tua pergunta, né, que é o que a gente está fazendo nesse cenário, né? A gente decidiu fechar o nosso principal fundo de infraestrutura, não porque a gente não vê oportunidades que não dá para fazer, mas está ficando muito mais difícil, né? E continuar recebendo recurso naquele momento de um fundo já maduro, que já tem que estar enquadrado na regra de 2 anos, lá de 85%, estaria de alguma maneira atrapalhando um pouco a vida de quem já estava no fundo. Então a gente decidiu criar um fundo idêntico ao fundo anterior, que ganha o tempo agora para enquadrar, né, nos próximos 2 anos, e resolvemos depurar melhor aquele fundo que já existia, o passivo dele, a carteira, né? É possível fazer algum tipo de rotação, e encontrar boas oportunidades. Só para dar uma ideia, na parcela de infra desse fundo antigo nosso, o nosso carrego ali sobre a NTNB é positivo, ali na casa de 75 bips, né? Já foi 130, 140, então não é mais a oportunidade que foi. O ganho foi muito expressivo nos últimos 2 anos, né? Mas na margem, está bem mais difícil. Cada ativo que eu coloco dentro do fundo, ele já não agrega mais como ele agregava no passado, né? Então, uma maneira que a gente encontrou foi segurar um pouco o passivo dos fundos isentos, né? E controlar e tentar fazer um trabalho melhor de gestão ativa ali dentro. Mas o mercado está dado, ele continua muito aquecido, muita demanda, a gente sabe que tem muito fundo ainda na fase de enquadramento, e aí está gerando, na minha percepção, alguns exageros que vão além só de você streamar o máximo do spread negativo. Você realmente começa a tomar papel de baixo risco de crédito, tá? Só para deixar bem claro, a gente está vendo assim, papéis de muito boa qualidade de crédito sofrendo esse fenômeno do spread muito negativo. Mas é aquela coisa, um bom ativo não é só a qualidade de crédito, né? O preço também é uma variável do bom ativo, né? Então, tem que ter muita atenção nesse momento, porque são papéis mais longos, duration de 5, 6, 7, 10 anos em alguns casos. Não é a variação, quando e se houver uma variação de spread, ela vai doer mais do que num fundo tradicional CDI, que tem duration de 2, 3 anos. Estou falando do dobro de prazo médio, em geral, né? Então, por melhor que sejam as empresas, tem que ficar atento muito ao fluxo, né? Porque ele pode uma hora reverter, por alguma razão até pode ser positiva, uma mudança de direção, de classe. Agora achamos que o mercado melhorou, tem que botar dinheiro na bolsa, em multimercado, e aí começa a ter resgate dos fundos. Isso vai gerar alguma força técnica, contrário ao que a gente tem visto nos últimos 2 anos, né? Então, é assim que a gente tem tentado trabalhar a parte técnica do mercado aí, né? Ou seja, Jean, a isenção ela não é válida a qualquer custo. A gente tem visto sim um benefício, mas por outro lado, com todos esses fatores que você mencionou, pode ser que no relativo tenha oportunidades em crédito melhores em ativos até não isentos. Tem até mais prêmio nesses não isentos. Como que você avalia o high grade, o high yield? A Vinland tem uma família de fundos de crédito com um pouco menos de liquidez também. Uhum. Se você tivesse que ranquear onde estão essas oportunidades, o que para você hoje ainda é atrativo? A gente vê uma abertura nos últimos meses gradual da diferença do spread entre os ativos de baixo risco e alto risco, né? O baixo risco, conhecido AAA e similares ali, foi onde houve o maior fechamento de spreads, né? Há uma certa resistência hoje nos fundos CDI, dos gestores, de aceitarem mais aperto de spread, né? Uma vez ou outra a gente vê uma emissão passando de nome muito óbvio, que o pessoal gosta muito, ou o papel é muito curto, tem muita liquidez e acaba tendo algum exagero. O problema é que nessa indústria de fundos de crédito CDI, você tem fundos com custos diferentes. Você tem desde o fundo D0, D1 de liquidez diária com custo mais baixo, até fundos como o nosso de crédito. O nosso primeiro fundo de entrada de crédito lá, que é um fundo D30, tem uma versão D10 também com mais liquidez, que os custos não são iguais a um fundo D0, D1, né? Então a gente, por definição, já tem um piso de retorno que a gente tem que buscar, ainda que você considere gestão ativa, troca de carteira e tal, que nos impede de entrar em algumas emissões ou elas vão compor menos do nosso portfólio para não afetar demais o retorno, né?
A gente, para gerar ali alfa para os clientes, estamos querendo buscar uma estratégia que não é da liquidez diária, só uma definição nossa mais de negócio, né? A gente quis ir por outros caminhos ali dentro. Esse produto do D1 até o próprio D30 que a gente toca, tá bem mais difícil, na minha visão, encontrar oportunidades, né? A gente tem feito o que lá? Mantido um pouco mais de caixa, já faz algum tempo, desde meados do ano passado. A posição de caixa tem oscilado entre 20%, 30% e poucos por cento. Não porque a gente está vendo, vai acontecer uma crise, alguma coisa. É mais respeitando o preço, assim. Pode ser que amanhã haja uma oportunidade melhor para comprar, e eu não deveria estar nesse momento com o pé no acelerador, dados os níveis de preço. É uma questão mais de princípio, assim, de filosofia de investimento, vamos dizer, né? E o que a gente faz para compensar um pouco essa alocação maior de caixa, né, é explorar mais o produto de crédito estruturado. A gente tem fundos dedicados para isso também, mas dentro de um D30, de um D10, você tem que usar isso com mais parcimônia, com cuidado. Então, dá para ir até 15% lá no D30, dá para ir até 5 a 10 no fundo D10, enfim, preferindo sempre operações mais sêniores na estrutura de capital, mas que dão um retorno, mesmo também havendo um fechamento dos spreads de algumas operações estruturadas, né, a diferença ainda é 1,5%, 2% ao ano, dependendo do caso, para o mesmo risco na nossa matriz de risco interna lá da Vinland, né? Então, é um prêmio que está na mesa, que tem fatores de liquidez, que é menor, o desconhecido, às vezes, do originador por trás do FDIC, que muita gente não conhece. Então, tem uma razão para o preço ser maior, mas depois que a gente tira todos esses fatores, ainda sobra um prêmio na mesa na nossa visão. Então, é a maneira que a gente encontrou de tocar os fundos mais líquidos, né? No mundo de infra, tem uma peculiaridade do principal fundo que a gente tem lá na casa, que ele é um fundo híbrido entre gestão ativa de crédito com gestão ativa de risco de juros de mercado, né? Então ele também, por ter essa válvula de ter dois books, né, dois livros de investimento dentro do mesmo veículo, com a isenção, é um multimercado de crédito isento, vamos chamar assim, baixa vol, ele também já nos ajuda a defender melhor o spread, uma eventual abertura do spread de crédito, né? Então esse é outro veículo que a gente tem lá na casa. E o que eu acho mais interessante no momento é o veículo de crédito estruturado, né? A gente tem lá um fundo D180, que é o Vinland estruturado, que ele explora tanto o universo de FDIC, CRI, CRAs, instrumentos de securitização, como também o corporativo, dentro do limite que o fundo pode ter, que o corporativo que dá oportunidade, né? Aquele papel que abre o spread além do que deveria na nossa visão, que é um high grade que estressou por alguma questão, que a gente já acompanhava o caso, eventualmente alguma coisa... enfim, alguma oportunidade tática que pode aparecer também. E aí você vai ver a diferença dos retornos, né, olhando os spreads, você vê que você está falando assim de 350 bips de prêmio que você pode obter a mais numa estratégia 180 do que numa estratégia D30, né? Então, se eu fosse elencar ele hoje ainda com a vantagem lá do Come Cotas e tudo mais, ele certamente é um dos veículos que a gente mais gosta, né, o nosso Vinland 180. Os veículos de infra com uma compensação com risco de mercado são interessantes ainda, sobretudo um fundo que está começando a enquadrar ainda, vai ter tempo para enquadrar, é melhor do que um fundo mais maduro, né? E eu elencaria os fundos de alta liquidez como os menos atrativos, né? Se você pode ter 100 numa estratégia de crédito high grade, talvez você deveria ter agora 30, 40, 50, não tudo que você poderia, ainda que, né, a gente não esteja de novo vendo nada pela frente de específico de fundamento que vai pegar as empresas do universo desses fundos. Pela dinâmica atual de preços, parece ser recomendável ter uma alocação menor nesses fundos. É até interessante porque a gente está nesse momento soltando um relatório falando sobre esse cenário para os spreads negativos e essa visão de que o investidor ele precisa tanto diversificar em relação ao que ele tem de crédito na carteira, quanto ter ativos que possuam duas fontes de geração de alfa é muito relevante. E aqui entra essa estratégia que é o renda fixa ativo isento, que é basicamente um book que você tem a isenção fiscal, porque você tem a alocação mínima em debêntures incentivadas e a exposição ao mercado de juros, e a Vinland acabou de lançar o Vinland 2, renda fixativo, na plataforma, que é justamente essa estratégia que tem essas duas verticais, né, de retorno como um todo para o investidor. E a gente tem alguns comparativos que mostram, em um momento como esse, em que não tem uma tendência muito clara de continuidade de geração de retorno excedente ao CDI para as estratégias de infraestrutura, o investidor, quando aloca com essa diversificação de geração de alfa, ele tende a ter uma carteira mais resiliente.
Então, não é que ele não vai deixar de ter essa exposição, mas no momento que ele tem essa diversificação, isso contribui para a carteira como um todo. E aí eu queria fazer uma pergunta um pouco nessa linha, assim, olhando para frente, e aí vamos esticar um pouco mais o horizonte. Como é que você enxerga essa alocação em 2026 para o ativo incentivado? A gente sabe que tem todo um debate ainda para ser finalizado em relação ao MP, mas existe toda essa questão de enquadramento de carteira, porque tem muitos mandatos que foram lançados recentemente que ainda não necessariamente têm essa alocação. Então, olhando para frente, como é que você enxerga essas oportunidades dentro da infraestrutura de alocação? O produto, até pegando primeiro esse gancho que você fez no final do produto infrativo, né, ele é interessante porque quando a gente fez um backtesting da estratégia, a gente notou que em vários momentos o que explica a abertura do spread é a queda dos juros. Né? Nem sempre é essa relação, ela é mais clara lá nos Estados Unidos, né? Em geral você tem lá uma queda da economia, um arrefecimento, o Banco Central entra, né? O Fed entra lá jogando juros para baixo e os spreads de crédito abrem, refletindo a piora dos fundamentos de crédito. Né? Essa dinâmica funciona muito bem lá. No Brasil ela nem sempre funciona, porque tem horas que você tem uma crise localizada no Brasil e as duas coisas vão abrir. Né? Os juros vai abrir junto com o spread de crédito, como foi em 15 e 16. Por sorte, naquele momento o mercado de crédito era muito pequeno ainda, perto do que ele virou. Então não teve um impacto grande assim nas carteiras de fundos. Né? Hoje até os fundos multimercado fazem crédito, então o crédito está alastrado, é muito maior a classe, então é um ponto de atenção maior. Mas com a ressalva de que, de novo, como pode não funcionar sempre essa correlação invertida, né, é um produto que traz um pouco mais de volatilidade, mas ele tende, quando a gente olhou a análise olhando para 5 anos para trás, ela traz no final do dia o Sharpe, né, que é aquela relação de risco-retorno, melhor do que se fossem as duas estratégias separadas. Com o adendo ainda de que você traz a isenção para o componente de juros do multimercado. Então, por isso que ele é um produto que ficou realmente interessante e cresceu muito na Vina, até outras casas que lançaram, enfim. Olhando para a dinâmica do mercado de infra, assim, oferta de papel para vir existe um monte, porque a demanda por investimento em projetos de infraestrutura, tanto de empresas listadas como de projetos específicos, é enorme. Em saneamento, em rodovia, em setor elétrico. Você tem mais setores que foram adicionados e também é um ponto de atenção para os investidores e para os gestores, porque nem todos os setores de infraestrutura são setores regulados com previsibilidade, como você vê no caso do setor elétrico, que ainda assim tem as suas imprevisibilidades também. Né? Mas você pega, por exemplo, o setor de petróleo e gás, é um setor hoje elegível. É um setor de commodity, que você tem dinâmica de preço global, você tem questões de execução dos projetos também, que varia de uma Junior Oil Company, né, uma empresa pequena, até uma empresa maior, listada, enfim. Então, ou pega o setor de fibra e telecom, é um setor competitivo. Tem empresas as ISPs lá, né, as provedoras de internet, passando cabo e rede uma em cima da outra na mesma cidade de 10 mil pessoas. Né? Então, são setores diferentes, eles agregam spread, é por onde muita gente tem buscado esse retorno melhor, dado que o resto está muito negativo, né? Mas é outra dinâmica de risco também. Mas no total, existe muita coisa para ser financiada. Acontece que a demanda foi tão grande de alocação, de captação nos fundos, que ela não foi, assim, a oferta não tem sido suficiente para atender tamanha demanda dos investidores pessoa física e dos fundos, né? A gente gostaria né, a gente quer acreditar que isso chega em algum equilíbrio em algum momento, né? Você passa a ter menos, uma hora para de entrar tanto dinheiro na classe, e aí as ofertas naturalmente podem trazer o prêmio para um outro ponto de equilíbrio, que seria, acho que até saudável, porque apesar, de novo, de ter a justificativa para a isenção, como ela está sendo toda consumida praticamente nessa alocação tática, né? Assim, tem que sempre lembrar que o comprador marginal de debênture de infraestrutura não existe, é a pessoa física, é outra pessoa física, porque o primeiro que vai entrar ou é um gestor, uma tesouraria, vendo uma oportunidade que está achando que é tático, é momentâneo, aquilo abriu 25 bips, vai daqui a pouco voltar, então ela entra para ganhar alguma coisa. Se ela não achar que é isso, o próximo a olhar é uma fundação, que já é isenta na NTNB, tem bastante dinheiro para alocar, mas primeiro, eles não têm muito interesse porque a meta atuarial é baixa, IPCA mais 5, 5,5, não tem por que eles fazerem nada diferente do que título público. Né? Para olhar créditos, tem que estar falando de algumas centenas de bips acima da NTNB para trazer esse investidor para a mesa. Né? Então, você não tem hoje uma ancoragem de preço para esse ativo se amanhã tiver um movimento tático, técnico de mercado. Né? Então, de novo, eu acho que esperamos que a correção seja positiva, assim, virtuosa, que vem mais oferta, a demanda diminui um pouco, não acompanha da mesma maneira a oferta e os preços se equilibram num novo nível,
um pouco mais aceitável, vamos dizer assim, né? É interessante ver esse movimento que a Vinland fez. A gente viu muitas gestoras de multimercado entrando em crédito. Acho que foi um primeiro movimento nos últimos 2, 3 anos. Casos de sucesso também, a própria Ocan, Absolute, muitas outras casas super competentes. E num segundo momento, tanto a célula de crédito, o book de crédito, com o book de risco de mercado se encontrando, né? Criando um produto híbrido como que vocês montaram. Me parece que abriram novas possibilidades para gestoras montarem produtos também. Como que você enxerga, Zé, esse movimento de encontro do risco de mercado com risco de crédito? Você tem acompanhado isso de perto dentro da Vinland? Você acha que é algo que veio para ficar? É um novo mundo para trazer soluções diferentes para os investidores? Olha, a gente acredita há bastante tempo que a Vinland tem que ser uma casa multiproduto, porque essas coisas se complementam, seja no cenário, seja no momento de mercado, né? A gente trouxe o Jean em 22 para 23 e foi um sucesso, né? Assim, acho que a gente pode afirmar que a gente acertou o momento de criar um track record para poder capitalizar sobre isso. A gente agora está fazendo um outro movimento também. A gente está trazendo uma equipe inteira de bolsa, porque a gente, de novo, está acreditando que se o ciclo progredir da forma com que a gente acredita, vai ter um monte de oportunidade nessa frente também, né? A gente tendo um time forte de macro, de multimercado, um time forte de crédito, um time forte de bolsa, essas coisas elas vão se complementando e cada vez alguém está melhor posicionado para explorar as oportunidades. Ano que vem tem eleição. Se a gente tiver certo, a gente vai estar criando agora um track record num negócio que vai ser muito importante para a composição de carteira, né? O mercado de bolsa, mesmo de multimercado, encolheu muito nos últimos 18, 24 meses. Acho que as pessoas estão subalocadas na classe. Estão bem alocadas em crédito, subalocadas em multimercado e bolsa. Na nossa visão, isso é um pêndulo que excedeu para um lado e vai voltar um pouco. Vai ter mais demanda, né? Você olha a performance dos fundos multimercado da Vinland, esse ano está indo muito bem. Como eu estava comentando com a Clara mais cedo, você começa a perceber o investidor interessado, perguntando, ligando, querendo saber, olha, vocês acertaram até aqui, legal. Qual é a próxima oportunidade? A gente estava falando delas aqui, a gente está vendo um monte de oportunidade. E a depender do que vai acontecer nos próximos 6 meses, parte dessa solução vai ter NTNB, que está altíssima, 7 e tantos % na parte longa, vai ter bolsa, que está barato. Essas duas coisas vão coexistir. Um fechamento de NTNB com uma proposta fiscal positiva vai ser muito bom para a bolsa. Então, ter os produtos certos, que integram uma gama de produtos que é complementar, é muito bom. Para ele é bom ter gente de bolsa olhando o micro, para a gente é bom ter gente de bolsa. Faz essa composição de forma positiva. As pessoas muitas vezes perguntam, já como é que está o tamanho da equipe de crédito, né? E aí eu sei que eles querem saber quantos gestores e analistas dedicados a gente tem lá em crédito. Eu falo assim, nossa equipe são 43 pessoas, porque o Zé me ajuda, o pessoal de micro lá de equities, a gente troca muita figurinha na parte de pesquisa, todo o back-office, a área comercial trabalha junto também para os fundos de crédito. Então nós somos de fato lá uma gestora completa. E uma coisa legal que a Vina me trouxe para mim, a experiência como gestor de crédito, foi esse viés macro. Por muito tempo, o macro mandava pouco até no universo de crédito, até porque os papéis mal mexiam preço, era um universo menor de emissores, então era uma dinâmica que não tinha... O macro não influenciava muito o dia a dia, né? Hoje você tem um número muito maior de emissores e setores que a gente cobre, o mercado é mais líquido, né? Faz preço, dá para você fazer movimentações táticas de um jeito que não era possível há 5, 6 anos, né? Na magnitude que você consegue fazer hoje. E esse call macro, essa pitada que o time do Aurélio consegue dar lá para a gente, de estar olhando todos os setores de atividade, dados de crédito, né, dissecando ali o IPCA, e aí você vê as variáveis que estão puxando mais preço, inflação, tudo isso tem um valor muito grande para a gestão de crédito, né? Então, eu acho que trouxe ali, de fato, para mim, tem sido uma experiência muito legal combinar um pouco mais dessa visão macro, trazer isso para dentro do nosso caldeirão ali de crédito no dia a dia, né? Tá aí, né, Clara? Dá para entender por que a Vinland é uma outlier, uma gestora não só com mentes brilhantes, mas com muito capital humano, a cavalaria posicionada nas diferentes classes de ativos, que no final das contas é o que a gestão ativa diz respeito, né? É de você sempre aproveitar o momento
e explorar a oportunidade de mercado naquela ocasião. E acho que a Vinland tem os times, tanto na renda fixa, no risco de mercado, na renda variável. Por isso que é uma outlier. Exatamente. E antes de finalizarmos o nosso papo, nós temos aqui um quadro que é o Para Além da Gestão, que saímos dos números, dos dados, das perspectivas e gostaríamos de conhecer um pouco mais quem é o Monforte, quem é o Jean. Para isso, a gente gostaria que vocês deixassem aqui para a nossa audiência uma indicação de livro, uma indicação de filme ou até mesmo uma série ou podcast que vocês estejam acompanhando e acreditam que vale a pena compartilhar aqui para a gente. Quem começa? Eu posso falar primeiro. Até você falou assim, Jean, tem que comentar lá um livro que você está lendo. Eu falei, cara, mas eu não estou lendo nenhum livro agora. Eu estou ouvindo muito podcast, né? Então, tem um amigo meu, até trabalha aqui na XP, o Guilherme Cunha, amigo meu de longa data. Ele me indicou outro dia um podcast chamado Acquired, que ele conta várias histórias de grandes empresas globais, assim, e é um podcast mesmo, são 2 ou 3 pessoas comentando, né? Aí ele me indicou lá um que conta a história da Porsche, e agora eu comecei a ouvir, né, um que está falando sobre a história da Rolex, e é super interessante, porque ele disseca ali a origem da empresa, os fundadores, de onde que veio, como é que foi se formando o desenho de cada uma dessas marcas, né, é bem interessante. É uma série chamada Acquired, tem no Spotify, no Apple também, enfim. Bom, eu acabei de ler um livro que chama Die With Zero. E ele fala um pouco sobre a dinâmica de equilíbrio de vida e dinheiro, que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Não é só sobre o dinheiro. O que adianta deixar o dinheiro lá na frente, né? Eu tenho filho pequeno. Meu filho tem 11 e minha filha tem 7. Tem um trade-off entre falar, olha, as experiências que eu vou criar para eles não são só sobre o que eu posso fazer lá na frente. Quando eles tiverem 25, talvez eu não queira mais fazer uma trilha, né? Quando você tiver a oportunidade, você tem que fazer essas coisas. Então, saber balancear as experiências de vida com a vontade de ter mais ou ter mais dinheiro, ou mais, é um equilíbrio tênue. E ele fala muito sobre isso, com responsabilidade financeira, etc. Como é que você faz a alocação do seu tempo e da sua energia para balancear essas duas coisas. Os dois entraram na lista de leitura, possuem um interesse em especial nesse último. Muito bacana. Obrigada por compartilhar, Monforte, Jean. O nosso Outliers fica por aqui, né, Fabiano? Mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Outliers a Vinland, obrigado, Jean, obrigado, Zé, por terem dividido um pouco o olhar de vocês sobre os grandes temas que os investidores têm acompanhado. Sem dúvida, a gente tem muita incerteza pelo caminho, mas ter esse nível de troca, esse nível de honestidade intelectual, acho que ajuda a gente a ir desvendando o caminho dos investimentos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite, né? A gente está aqui como parceiro de vocês e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. E para você que está nos acompanhando por aqui, lembrando que o Outliers ele é publicado tanto no YouTube da XP quanto do Infomoney e nos principais agregadores de podcasts. E gostaria de deixar aqui uma breve convite. Semana que vem temos novidade por aqui, um quadro novo do Outliers. Então, acompanhe a gente por aqui para saber mais e até uma próxima. Muito obrigada novamente. Obrigado. Tchau, tchau.